Você não tem que querer ser isso ou aquilo para a sua filha ou para a sua mãe. Então, quando você não tem que fazer para a sua mãe, não tem que fazer para a sua filha, você tem que fazer para a sua evolução. Só que você precisa deixar a mãe, a filha e os outros, todos os outros, sobre o que eles estão pensando sobre você. Porque agora eu vou pegar num ponto que vai doer, tá, Dani? Que fome é essa? Você falou, eu tenho fome de vencer o medo. E aí, antes de você entrar, até conectar, eu fui falar, medo de quê? Medo todo mundo tem. Né? Se eu ficar muito aleatório, Sim. eu tenho medo. Mas medo do quê? Tem um monte de coisa que eu tenho certeza que você não tem medo. Então, do que é esse medo? Hum. Então, vamos achar o caminho para ficar para ficar cada vez mais iluminado, claro, isso que você precisa buscar. Vamos lá, me Uhum. explica melhor. Eu sou da turma 11, Tá? né? Eu tô fazendo o curso, amando muito, assim, me encontrei absurdamente. Que Eu já legal. sou terapeuta Tá? e isso tá vindo, assim, para agregar um monte de coisa que, embora a gente é terapeuta, a gente nunca sabe nada, né? A gente sempre tá estudando. Sempre tem mais Então, para tá, aprender. sim. E o meu medo é que, pensando e analisando várias coisas, é que eu sou uma pessoa que eu penso demais e faço Uhum, de menos. tá. E eu tentei entender por quê. E eu cheguei à conclusão de que eu tenho muito medo. Medo, talvez, é aquilo que você falou, acho que na live passada, de ser muito controladora, ser perfeccionista, ser sempre tá perfeito para fazer tudo e aí sim fazer. Mas Hum, assim, eu acho que o meu medo, ele me paralisa. Eu não consigo nem fazer muito. Então, como terapeuta, inclusive, né, até os próprios pacientes que me chegam são com essa frequência também, né, de medo. hum, Então, eu cheguei a essa conclusão, que é algo que eu vibro, e eu tenho uma filhinha, e eu fico pensando, gente, eu preciso ser uma pessoa que dê algum exemplo também positivo para ela, né, em relação a medo. E ela tem muito medo também, minha filha. Então, eu falo, gente, ela reflete aquilo que eu tenho, né? E como que eu vou trabalhar isso? Só que o meu medo, eu acho que é medo de enfrentar a vida, sabe? De hum, sair, de fazer as coisas acontecerem, de talvez. Eu não sei explicar. Eu moro com a minha mãe ainda, sabe? Eu tenho 35 anos, eu tenho uma filha, eu sou solteira. E assim, eu hum. vejo que puxa, eu devia estar na minha casa já faz tempo, criando a minha filha. Mas a parte financeira minha não é assim ainda o suficiente para eu conseguir fazer isso sozinha, né? Então, por isso que eu também acabo me mantendo na minha mãe. Mas eu sinto que, assim, sabe, filhinha de mamãe? Eu preciso Uhum. sair dessa zona de conforto. Só que eu tenho medo, eu morro de medo. E Tá. eu não sei, assim. A minha autoestima também sempre foi uma autoestima mais baixa, assim. E, enfim, eu ainda não encontrei o ponto-chave. Mas eu sei que é mais ou menos esse o caminho. Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta. É... Peraí. Quando você, quando você, quando você fala uma coisa que ficou aqui na minha cabeça, que é assim, Dani. Eu preciso fazer uma pergunta para depois eu falar essa coisa, tá? Vamos lá. Você, a sua mãe, também tem muito medo? Ainda que seja disfarçado de coragem, enfim, a gente faz isso, né? Aposto que você faz isso para sua filha também, tenta mostrar para ela que você é Sim. corajosa. Mas ela também tem medo ou não? A sua mãe, como é a sua mãe nessa relação onde ela tá com você e você se apoiando mesmo, e não tem problema nenhum, não é vergonha nenhuma se apoiar, tá? Principalmente num país como onde a gente vive, né? Não é tão simples assim ter essa liberdade toda. Sim. A minha mãe sempre se mostrou uma pessoa muito batalhadora, assim, sempre correu atrás de tudo que ela acredita. Hum, Ela praticamente nos criou sozinha também, embora tinha meu pai até um tempo, mas ela praticamente cuidava de tudo, assim, financeiramente, emocionalmente.
ela, assim, às vezes eu até brinco que ela é meio que meu oposto, sabe? Que Uhum. ela é super, assim, ela não tem medo, ela vai, ela aprende, ela mesmo sem saber, ela já vai fazendo, e ela fala muito isso pra mim, que Dani, você estuda muito, mas aplica pouco o que você estuda, você tem que aplicar, você tem que ir atrás. Eu falo, mãe, mas eu não me sinto preparada. Ela falou, mas você só vai aprender fazendo, e você fala isso direto, né, Andresa? É, E eu falo, gente, mas por que que eu não tô conseguindo? É um negócio que me trava, Andresa. tá, E eu não sei, eu tá. não acho que seja dela. Eu. É, porque o que eu quero dizer é assim, ó, que tem muita dificuldade das pessoas entenderem. Inclusive saiu um vídeo que eu tô falando da inveja, e aí tem um comentário lá falando exatamente disso. Ah, mas se eu tenho pessoas invejosas perto de mim, é porque tecnicamente, então se tudo é por sintonia, eu também sou. Aí eu faço aquela cara de, então, né? Porque tudo Sim. é por sintonia. É isso que vocês precisam entender. Porque quando a gente sai da vitimização, eu entendo que existe a minha parte invejosa, sim. E quem falar que não tem, tá fora da casinha total. Porque esse é um processo da humanidade. Eu posso não ter, eu posso usar a minha inveja na polaridade positiva. Positiva no sentido de usar a inveja bem usada. Aí tem gente que fala, não existe inveja bem usada. Existe. É quando ela não quer tirar do outro, quer do outro. Ela olha para o outro, olha como ponto de referência, né? E fala, caramba, como é que ele conseguiu aquilo? Como é que ele fez? Então, não deixa. Ah, mas isso não é inveja. Em última instância, é. É sim, é a vibração. Não importa o nome que você der. Nome, nomenclatura quem dá é gente. Nós precisamos de nome. E nome vira rótulo. Eu falei disso ontem. Então, quando virar rótulo, isso sim, isso não sim. Pouco importa o nome. Quer dar outro nome, dá. Tá? Mas a vibração é a mesma. E ela não é ruim, ela é positiva. No sentido de que como é que eu vou me melhorar? Como é que eu vou evoluir se eu não olhar para o outro e falar: caraca, que legal! Essa é a inveja pesada. Essa vibração sintonizou com aquilo que é legal para mim. Tem um monte de gente fazendo um monte de coisa legal que eu não acho. Não, eu acho até legal, mas eu não quero fazer, porque é diferente do que eu gosto, enfim. Então, como é que eu sintonizo? Por essa frequência, né? E aí a gente pode dar o nome que a gente quiser, pouco importa, para espiritualidade, para energia, o nome que a gente dá. A frequência é essa, ponto. Tá? Quando eu olho e eu vou denegrindo o outro para eu subir, é uma coisa. Quando eu olho e eu falo, caramba, que legal, como é que eu posso? Eu tenho vontade de ter aquilo que ele tem. Como é que eu posso fazer para ter? O que que ele fez? Né? E aí eu faço um movimento, legal. O que que eu tô querendo dizer? Porque, assim, ah, mas eu tenho a inveja em mim, que foi o exemplo da menina, porque eu já vou trazer o seu, da sua mãe e da sua filha. Ah, eu vou. Eu tenho em mim? Sim. Todos temos, porque são instintos. Então, você que é humanoterapeuta está entendendo que é disso que a gente fala. Esses pecados não são pecados, são instintos, é a pétala do nosso cardíaco que está em evolução, tá? Ok. Então, fica mais fácil aí quem conhece isso com mais profundidade. Legal. Se tudo é por sintonia, se a sua mãe é a corajosa, você usou uma palavra, batalhadora, e você admira ela por isso, Sim. né? Você acha isso bonito. Eu não tô falando que é, nem tô falando que não é. Depende de como é que ela batalha. Eu, pra mim, batalhador é guerra e alguém precisa vencer. Eu não carrego, eu não acho nada de bonito nisso. Porque antes do bonito vem a frequência de camada profunda. É uma batalha que precisa vencer. A batalhadora é É uma assim guerra que por ela dia, mata um leão por dia. Que o povo acha lindo é. isso. Que perca, que merda. Né? É uma batalha, é a sobrevivência. Só que as pessoas acham isso bonito e ainda por cima, mas é intrínseco, porque vem da própria situação de guerra. Os nossos avós, se não vieram das guerras, se você tem 35 anos, são filhos de pessoas que viveram em guerra. Então, quer dizer, é natural que eles tenham isso. E a gente foi evoluindo nesse processo. A questão é que se a sua, tira o batalhadora, mais a coragem que a sua mãe tem de enfrentar, independente de ser uma batalha ou não. Porque foi o que eu venho falando. Eu quero ver ter coragem para ser feliz. Eu quero ver ter coragem para sentir prazer.
Eu quero ver ter coragem para falar, eu gosto de dinheiro. Se todas as coisas têm que ser amada, eu amo também essa energia. Eu não sou apegada a ela. Ela não é o meu Deus. Ela não manda na minha vida. Mas eu Sim. amo todas as coisas. Porque o dinheiro é o valor, né? E aí, bom, então isso aí você já está entendendo, nós não vamos entrar por esse caminho. Eu quero trazer para a sua dor, tá? Que é a dor de muita gente. Então, quando você pega a coragem da sua mãe, que é fazer mesmo sem saber completamente, né? Mesmo sem, vai fazendo, vai experimentando, né? Vai vivenciando, vai vivendo a experiência e vai aprendendo. Ai, Andresa, um médico, se ele cortar, vai morrer. Gente, o médico faz quantos anos de residência? O que que ele está fazendo quando ele está estagiando? Experimentando. Fazendo a experiência, colocando a mão na massa, cortando o boneco primeiro. Entendeu? Todo dia lá. Então, é a experiência que dá a experiência. É Exato. experimentando que vai gerar a experiência, certo? A diferença aqui é que eu não obrigo vocês a fazerem um estágio. Porque eu não quero, não tenho esse controle. Quer fazer, faz, não quer, não faz, tá tudo bem. Ok? Cada um que vai saber de si. Então, assim, porque a gente vai para um nível de que todo mundo já tem que ficar adulto. Por quê? Você falou com todas as letras para mim, eu preciso de deixar de ser a filhinha da mamãe. Você falou essa palavra, eu escrevi. Né? Então você não pode Isso trocar de mesmo. mãe. E tem um monte de gente querendo trocar de mãe. E a Andresa virou a mãe, ou outra pessoa que ela acompanha virou a mãe. Vai dar ruim. Porque não é que você vai ter. Até porque eu nunca vou substituir a mãe de ninguém. Até porque essa não é. Não faz sentido isso. Né? E segundo, que vai continuar na mesma dor. Tá? Então, esse não é o objetivo. É que a gente seja forte, que sejamos juntos, mas não um para resolver o problema do outro. Né? Então, ok. Então, a sua mãe, ela é corajosa no sentido de que ela vai e faz. Então, se tudo é por sintonia, e você está com a sua mãe, não com seu pai, a sua avó, a sua tia, com a sua mãe. Se tem sintonia, é porque existe você. Então a gente não precisa olhar isso só lá para coisa ruim da inveja, é para tudo. O bom também, só que a gente sempre olha primeiro pro ruim do ser humano, que acha que vai morrer porque tá lá na batalha ainda, ou tá lá na selva ainda, que vai lutar, entendeu? A nossa parte instintiva do bicho, tá? Porque somos bicho, ok? Tipo carne, né? Animal. Tá. Então, também tem a parte boa. Então, se a sua mãe é corajosa, a gente só pode enxergar, a gente só pode reconhecer o que a gente conhece. Presta atenção. Só dá para reconhecer o que eu conheço. Porque eu conheço, aí eu reconheço. Eu conheço duas vezes. Então, se eu reconheço, é porque eu conheço. Se eu conheço, é porque existe em mim. Não tem como. Isso é muito básico. Não tem nem nada de espiritual em tudo isso que eu tô falando. É bem base. É bem analítico, bem psicanalítico, tá? Então, vamos lá. Mas eu tô falando de frequência. Isso não tem nada de psicanalítico, isso não tem nada de terapia convencional. Nada. Tô falando de frequência. A sua filha, ai, mas eu tenho que ser uma coisa para minha filha, para ela ser o exemplo. Ela não é diferente. Se ela é medrosa, com tanta mãe para nascer, por que ela foi nascer dessa? Porque também tem o medo em você, tem o medo, né? É por sintonia. Então você não tem que querer ser. Por que eu tô falando isso? Nós vamos chegar num ponto bem importante. Você não tem que querer ser isso ou aquilo para a sua filha ou para a sua mãe. Para dar um orgulho para sua mãe e mostrar para ela o quanto você está fazendo, e nem para consertar a sua filha, porque a sua filha não precisa de conserto, porque ela não está quebrada. Né? Porque o povo, já falei isso aqui algumas vezes. Eu vou arrumar, como é que eu vou resolver? Resolver o quê? O meu filho não tem resolver, não está quebrado, não precisa de conserto. Precisa se Verdade. reconhecer, né? Ninguém tá, porque senão a gente começa a olhar que todo mundo tem um defeito. E se tem defeito, tem que consertar. Não tem, ninguém tem defeito.
né? A gente está em processo. Então, quando você não tem que fazer para a sua mãe, não tem que fazer para a sua filha, você tem que fazer para a sua evolução. Só que você precisa deixar a mãe, a filha e os outros, todos os outros, sobre o que eles estão pensando sobre você. Porque agora eu vou pegar num ponto que vai doer, tá, Dani? Não sei se vai doer em você, porque você já é humanoterapeuta, já tá mais fácil. Já deve ter doído bastante. Agora já tá no outro. Mas pode ser que doa em outra pessoa que esteja aqui. Então a ideia é quebrar o padrão. É um padrão. A dor é um padrão. Quando eu quebro esse bloqueio, eu tenho que quebrar um padrão repetitivo. Então cai a ficha. Quando cai a ficha é uma droga, porque dói. Porque sempre cai onde a gente não gosta. É óbvio, né? Pelo menos comigo sempre foi assim. É. Quando você não faz para sua mãe, não faz para sua filha e nem faz para todo o outro, porque assim, o que que acontece? Quando a gente está preocupado com o outro, a gente acredita, e é por frequência. Eu vou explicar a crença, mas não é só crença, é frequência. Senão acha que tudo é crença, não tem nada de crença, tudo é por frequência. A gente acredita que o outro está preocupado com a gente. O outro tá nem aí pra gente. Mas nem aí. Se a sua vida der bem, ele vai ficar com inveja. Se a sua vida der ruim, ele vai falar, coitado. Mas não vai estar nem aí pra você. E ainda se der ruim, ele vai falar, bem feito, não saiu da aba da saia da mãe, porque foi ter filho, porque mandou ter filho, porque não entende que o filho veio porque tinha que vir. Que a gente não tem esse... Ó, o outro tá dando... Eu podia falar um palavrão bem feio aqui, eu tenho competência pra isso. Tenho, e não tenho problema com isso. Só pra não falar um bem feio, eu vou falar um mais ou menos. Ele tá cagando pra gente. Tá nem aí. Igual cavalo na parada de 7 de setembro. Cagando e andando. As pessoas não estão nem aí umas pras outras. E ela tá errada? Não. Por quê? Porque elas têm que cuidar da vida dela. Cada um tem uma vida para cuidar da sua. E quando você busca uma orientação, busca um trabalho, busca, ou você tem o seu grupo de amigos. Não tô falando que a gente, assim, a gente não tem que largar, porque se eu largo a minha vida para cuidar da vida do outro, eu tô errada na frequência do dar e receber. Não tem fluxo. Não tem fluxo, tá? Então não posso fazer isso. Então, claro que tem uma pessoa ou outra que gosta da gente, e gosta, mas não significa que só porque eu gosto de você, eu vou parar a minha vida para resolver a sua. Eu posso até te ajudar com uma ideia. Eu posso até falar, olha, eu vi um negócio aqui, eu começo a acompanhar esse canal, porque você está com dificuldade disso ou disso, daquilo. Cara, isso não vai fazer eu assistir o canal para te contar ou para resolver o seu problema. Né? Isso chama consultoria e custa. E não adianta pegar o amigo, porque o amigo não sabe, tem que pegar uma pessoa especializada. Então vamos lá. Voltando para isso, quando você não tá nem para a mãe, nem para a filha, nem para os outros, e por que que eu falei? Eu vou falar isso porque é ruim isso. Dói um pouquinho. Mas é real. Se a gente não cair nessa real, a gente fica tão preocupado com o outro e o outro não tá preocupado com a gente. Primeiro as pessoas, Andresa, vou falar de terapia. Então, como você está fazendo um humano, pode ser que tenha aí algum processo também. Ou não só humano, qualquer outro, né? Qualquer outra profissão, qualquer um tenha assistido. Primeiro as pessoas vão ridicularizar a gente, vão falar que a gente é louco, vão diminuir e depois elas vão imitar. E depois elas vão. Ai, como você é legal! Ai, eu sabia que você ia dar certo. Eu sempre soube. É tudo mentira. Não tô falando que é mentira, mas assim, não é que é uma mentira pro outro, é pra gente. É assim, pra que a gente precisa desse confete? Porque é pra você a evolução. Então, essa coragem que você quer desenvolver, e que eu acho que você já tem, né? Primeiro, eu não acho, eu tenho certeza, porque senão você não tá sintonizado com essa mãe, que é corajosa, certo? Segundo, por que eu acho? Porque uma mulher de 35 anos que tá trabalhando aí, não sei se esse espaço é seu ou não é seu,
Se você tem a sua filha, você tá com a sua mãe com 35 anos, você falou como se isso fosse um demérito. Como se isso fosse uma coisa ruim. E não é. Não tem nenhum problema. A gente vive no Brasil as coisas não são fáceis, ninguém vai facilitar pra gente. Que bom que assim a gente já aprende a ficar esperto, né? Porque não tem pra quem pedir pinico. A gente já sabe até viver no inferno. Ai, não tá funcionando aqui o negócio. Vai lá, fala pro capeta que não tá funcionando. Não, aqui a gente fala, não tá funcionando, se vira, velho. Se vira, porque não tem pra quem reclamar. É mais ou menos a mesma coisa. A gente aprende, parece muito ruim, e eu sei que tem coisas que são ruins, mas a gente fica mais forte. E isso não tem nenhum demérito você estar vivendo com a sua mãe. Como também não tem nenhum demérito você ter vontade de ter sua casa, o seu espaço, entendeu? Mas assim, muitos teriam tirado o filho. Então, onde é que está o demérito? Entende que você está machucando a você mesmo, dizendo que você não tem coragem, quando na verdade eu nem estou perguntando em quais condições tudo isso aconteceu. Também não me interessa. Você sabe. E quem está aqui escutando isso, e quem vai escutar, entendeu o que eu falei. Ah, mas vai ter gente aqui, mas eu tirei um filho. Não importa, você fez o que você soube. Não estou aqui nem um pouco. Se é certo, se é errado, se deve, se não deve. Cada um está fazendo aquilo que tem condição dentro de si no momento em que está fazendo. Entende? Então, se fez, ok. Lide com isso. Eu não estou falando que vai ser... ele tem que lidar com isso. Ponto. Não tem nada de errado, só lidar. É como eu falo. De todas as coisas, a gente tem que saber que a gente precisa, tudo tem um preço. E este preço será pago. Não é uma culpa. É um preço. Entende? E é o que é. E eu assumo isso. Ai, Andresa, mas é um preço que Deus vai me abandonar. Deus vai me matar. Deus vai me matar, ótimo, né? Deus vai me matar, porque todo mundo vai morrer, então às vezes você vai morrer. Deus mata todo mundo. Aí, que acabei de viajar aqui na maionese. Assim, não é uma real. Então, olha, presta Andresa, atenção. tá falhando. Tá Tá falhando? falhando. Então, mas depois eu Aí, vou voltou. só dando. Voltou? Porque daí qualquer coisa você assiste depois, tá? Então, o que eu quero dizer é que para de não encontrar a coragem que habita em você. Ela habita em você. E tudo que a gente faz tem um preço. Se você tivesse tirado o filho, você, por exemplo, poderia ter uma vida mais sossegada. Seu dinheiro pode ser que desse para você viver sozinha. Só que você não teria sua pequena, uma menina, É uma pertinho de menina. você. Então você teria uma coisa, mas pagaria o preço de não tê-la com você. Então você, tudo o que a gente faz, a gente tem uma resposta, a ação e a reação. Isso é do universo. Mas não tem um demérito. Uma pessoa que de repente tirou o filho, pode ser que esse é seu filho, que lá, quando ela for mais velha, é uma pessoa solitária, sozinha, reclamando da solidão. Aquele era aquele filho que ia ser o amigo, o companheiro. Mas, é um horror. Gente, é o que é, mas tudo tem essa consequência, né? E também aquele filho que resolveu tentar encarnar de uma... Saiu lá, o cara saiu com a menina numa madrugada, aí o filho falou, vou tentar. Então, vocês que entendem sete corpos, entendem o que é a construção, né? O que é a Travou de novo, construção, Andresa. agora acho que então é aí. É aqui, eu acho. Agora acho que é aí. Eu só vou concluir aqui para todo mundo que está aqui comigo, tá? Qualquer coisa você assiste. Então, essa conclusão, esse processo, o filho, ele. Então, quem é humanoterapeuta entende um pouco melhor, que é o fato. Tem todo um processo de construção, né? Para a gente encarnar. Não é assim, vou encarnar e resolvo mergulhar lá. Não é assim, tem um processo. Então, quando existiu esse processo de que você vai tentar encarnar dentro desse contexto, desse pai que bebe, com essa mãe que estava doidona ou saiu na balada à noite, eles vão dar uma bem maldada, você fala, eu vou tentar. A vida está me dando essa oportunidade, eu vou tentar. Você sabe que pode existir a possibilidade dela engravidar e ela te tirar? Porque olha o contexto, a psique dela. Sei, mas eu quero tentar. E aí, ele tentou.
E aí, vai ficar sofrendo pro resto da eternidade. Cara, você tentou também, é uma escolha. Ou essa mãe, quando sentir você é um desafeto do passado, essa mãe tentou, e a quando sentiu, ela falou: isso aqui é aquela encrenca que já me matou 3 vezes, não quero. Ninguém entende isso. Porque isso é humanoterapeuta, isso é espiritual. É energético e espiritual, mas não é espiritual que é do espírito, é das minhas contrapartes, os meus fractais, de tudo que eu já vivi. E aí, então tem um monte, então tudo tem este preço. O que eu quero dizer para você é que para você e a sua filha também. Então, se você tem o medo e ela tem sintonia com isso. Ela não é uma coitada. Ela tem isso também nela. Então, você tem que fazer, não é pela filha, não é pela mãe e muito menos pelos outros. É para a sua evolução. É você experimentando. Vamos lá, vou me pôr na berlinda. Eu mesmo vou me colocar ali. Vai doer, vou ficar com medo, vou ficar com isso, vou ficar com aquilo, mas eu vou fazer. Porque é por mim. E é inevitável não respingar na sua filha, na sua mãe, nos outros. Né? Quando você for atender o seu assistido, não tem como não, se cura. Então, o grande lance do humanoterapeuta é cuidar lá e cuidar aqui. Porque se ele chegou, tem a frequência em mim. Se ele sintonizou comigo. Se tem a frequência em mim e tudo é frequencial, quando eu ajudá-lo, eu vou vibrar. A cura que tem nele vibra também em mim, limpando e tratando partes de mim mesma. Então é um processo de autocura, daqui para lá é a lei do ganha-ganha, todo mundo ganha. Então, só que a gente ainda, infelizmente, consegue tratar muito melhor o outro do que a mim mesmo. Esse é o processo de evolução. É verdade. Né? Ó, não é assim, amar a ti mesmo como amar o próximo. Amar ao próximo como ama a ti mesmo. Mas como a gente ainda não sabe amar a gente mesmo, a gente encontra com o próximo, aí a gente consegue ser legal com ele, não fica assim, não chora, não, você é corajoso sim, igual eu tô fazendo com você. Você não, reconhece. Aí toda vez que eu faço em você, eu curo também um pedacinho meu. Andresa, mas você já não tá curada completamente? Claro que não. Andresa, você tá como era lá atrás? Claro que não, tô muito bem, mas eu sei como essa música toca. Eu também já vivi o seu momento, eu também já tive receio, eu também já tive medo de vergonha, de não ter coragem, eu também já tive medo de não ter o dinheiro. Então, por mais que eu esteja hoje na polaridade que não que é boa, que facilita a minha vida, esta vibração existe em mim. Então, quando eu sintonizo, porque não existe o passado, o presente e o futuro. Tá aqui quando toca, toca. Sabe aquela música velha que você nem lembrava mais, mas que quando começa a tocar, assim, lá atrás, você lembra da música? E vocês meio que sabem cantar? Porque você sabe cantar. Essa música, ela vibra numa frequência que já existiu em você. Então, você reconhece. Entendeu? Então, o que eu tô falando é que você precisa fazer para você, Dani. Então, tira essa história de eu sou perfeccionista, né? Eu sou controladora, perfeccionista, né? Mas assim, tá, então traga aquilo e viva a experiência. E se você tem a característica do perfeccionismo, trabalhe isso. Isso não é uma coisa ruim, é uma característica. Né? E como é que você vai ficar boa? Treinando. Então não pense tanto nos outros, no que os outros estão falando. Não faça pela sua mãe, não faça pela sua filha. Faça só pela. Vou enfrentar o meu perfeccionismo agora. Vem, pega a criatura. Vamos lá, perfeccionismo. Tamo junto. Aí você fala com ele, conversa com ele, que nem que fosse uma pessoa, porque é uma massa que tem vida. Só que ela só conhece aquela vibração. Tá? Conversa com ele, vamos lá. Não vai ser tão difícil, a gente vai dar o nosso melhor. E se hoje não for o perfeito, a gente vai caminhar em busca dele. Vamos lá? Tô com você. E vai. E vai com ele, de verdade, como se fosse um pedacinho, se é uma criança sua, ou adulto, porque o perfeccionismo. Veja, ele é homem ou é mulher, seu perfeccionismo? Eu não sei. Veja, dá um nome para ele.
É tão legal isso, gente. Dá um nome pra É ele. diferente. Você sabe, quando você olhar pra ele, você sabe. Você sabe se ele tem energia feminina ou masculina. Eu acho que é mais masculina. A Então, energia é mais masculina. eu vejo ele masculino. Eu sinto É. ele como. Eu não ia falar, mas. Então, ele é masculino, né? Ele tem. Então, vamos lá. Fala com ele, entendeu? Eu te reconheço. Quando eu te reconheço, e conversa, fala, olha, mas aqui em alguns momentos você está sofrendo. Vamos tentar ser diferente? Ensina ele, porque ele só tem essa frequência, porque foi a única que você deu para ele. Dê outras. Dê outras experiências. Vamos tentar? E se ele ficar triste porque deu errado, acolha. Acolha. Ah, mas é difícil, por exemplo. Aí você fala para ele. É, mas quem falou que seria fácil? Ou vale a pena. Ou, se fosse fácil, todo mundo faria. Uhum. Ah, mas eu tô sozinho. Não tá, eu tô com você. Então eu te faço companhia, você faz companhia para mim, vamos lá? E aí, parece conversa de louco, gente, mas isso faz uma diferença danada. Porque tudo Nossa, só, existe. só de você falar isso já parece que deu um alívio, assim, não sei nem Porque eu tô explicar. falando com ele. É, Eu não tô falando com a que Dani. incrível. Eu só não vou dar nome para ele, porque ele é seu, ele não é meu. Hum, E aí você fala com ele, fala, vamos lá, é difícil, mas eu tô com você, você tá comigo, a gente não tá sozinho. Vamos lá, vamos tentar? Se der tudo errado, a gente chora depois, tá bom? Ou a gente xinga, que tá tudo bem também. Não precisa xingar a pessoa, mas xinga em casa. Mas não precisa se matar porque fez errado. Só xinga, só chora, só manifesta, só põe pra fora, né? E fala, tá bom, estamos aqui. Então conversa com ele. Quando eu tô falando com você, eu não tô mais falando. Você percebeu que eu parei de olhar pro seu olho? Eu começo a olhar, eu começo a falar com ele. Eu sei do que eu tô falando, eu sei o que eu tô falando. Ai, Entendeu? Andresa, é incrível. Então, Uhum. assuma essa coragem, né? E começa a tentar perceber essa coisa da batalhadora. Isso aí é guerra. Porque quem batalha tá guerreando. E aí sempre na guerra, sempre alguém vence, alguém morre, alguém. E aí a gente fica sempre acreditando que uma hora pode ser eu que vou morrer. Então, isso é profundidade, assim, é como eu conduzo, como eu enxergo a minha vida. É muito mais profundo do que qualquer crença. E isso é uma coisa que eu não queria na minha vida. Essa batalhadora, tá? Eu acho bonito, mas eu vejo o quanto que ela sofreu também, o quanto que ela sofre até hoje. Então, A pessoa que às vezes se torna um pouco amarga, ela é um pouco uhum, amarga hoje. Então, eu não queria esse caminho para mim. Aí, mas eu também não sabia qual que eu quero, assim, exatamente. Aí, quando eu comecei o curso, sabe, assim, foi me dando um quentão aqui, não foi nem quentinho, é um quentão. que Falei, bom. é isso, acho que é por aí. Eu vou me tratar também, claro, né? Sim. Mas assim, eu preciso pôr em prática. E eu ainda não consegui fazer certinho o curso, porque minha filha está sem escola, então eu tenho que fazer todas as coisas com ela em casa. Sim. Mas assim, eu não vejo a hora de acabar o curso e começar assim, mais, sabe? Pôr mais em prática, até com os Sim. pacientes, alguns que me Sim. permitirem, né? E trazer isso para minha vida mesmo, porque por enquanto ainda está mais ou menos, não Então, está inteiro ainda, né? porque a batalhadora para você que ficou amarga, por que que você não é? Porque você não é, entendeu? Porque você não é. E não tem nada errado ser essa pessoa. Tem quem é, Sim, eu sou o quem eu sou, quem é o outro, que é o outro. Eu não quero isso para minha vida. Então, você não vai conseguir. Então, lembra que eu falei que a gente nunca, que não tem como a gente escolher cada um está vivendo exatamente o que tinha que viver. Porque se no seu interior, no seu coração, você não quer, você não será. Não tem a ver com a sua cabeça. Você pode inventar 500 minhocas na cabeça, colocar 500 ideias na cabeça. Se você está vivendo exatamente o que você quer no mais profundo do seu ser, uhum, a calmaria, você não quer a batalha, e aí você está na casa da mãe, e aí é assim que funciona. Ah, mas a entendi. mãe está se matando. É porque ela escolheu assim, porque ela quer assim. Aí ela vai jogar na sua cara, vai ficar nervosa, amarga, a mãe, quem quer que seja, né, gente? Mas Fonseca escolheu ser desse jeito, para você bater no peito e falar, venci mais uma batalha. Tem um orgulho, e aí não percebe que é o orgulho mal usado, entendeu? Cria a própria batalha para poder vencê-la, para poder ter orgulho de ser quem se é.
é disso que eu tô falando, que tem que tomar um cuidado com essa história de criar, É verdade. porque é criador para vencer aquilo, no caso de uma batalhadora, né? Eu resolvo qualquer problema. Aí eu arranjo um problema, crio um problema, faço esse problema, aí eu vou lá, aí eu resolvo e falo, não tem ninguém que sabe fazer essa porcaria. Porque eu tenho que vir da minha casa pra cá pra poder resolver esse negócio. Mas daí eu tenho um orgulho de ser quem eu resolvo. Aí eu crio o quê? Todas as condições e o universo vai me validar. Pra depois eu ficar fico quase louco, mas crio a condição pra eu falar, tá vendo? Nossa, você Ninguém resolve nada definiu. nessa vida. Tenho 10 funcionários, não tem um que preste. Eu tenho que sair daqui para ela resolver. Você acha que pode? Mas no fundo eu tenho um orgulho de fazer isso. Aí eu preciso perceber que é isso que eu vou fazendo, né? Eu tô É isso. fazendo. Então, e para todas as outras coisas, né? A dona de casa, o marido, a mulher, tá? Ter um prazer, precisa ter uma briga desgraçada antes, né? Tá, tudo Nossa, você bagunçado. falou tudo. Eu vi minha mãe. Você falou minha mãe. Definiu. É porque um monte de gente, assim, no fundo é tudo igual. Mas não é porque é ruim, é porque a humanidade está em processo. Não E dava para sair possivelmente do tem macaco e virar o conhecimento Homo também, né? sapiens. É um caminho, entendeu? Ninguém saiu do macaco e aí, agora já ficou. Não tem como, porque a humanidade está evoluindo. Então é um processo. Então, como a sua mãe, tem milhares, inclusive eu em muitos momentos. Já fui. E eu Inclusive, eu, em muitos possivelmente momentos, também. sou, e aí, só que eu estou o quê? Um passo à frente na percepção do que sou. E trabalhando os meus orgulhos para ele não ser tão grande, para que eu possa. Fala, Andresa, é só seu orgulho, larga de ser besta. Para de ser, você não é a última bolacha do pacote. Se liga. Aí eu não preciso ninguém falar para mim, porque eu já mesma falo, entendeu? E quando o outro fala, eu fico com raiva, mas tá bom também. É verdade. Aí eu fico, depois eu passo, entendeu? Porque eu não amarguro, porque tá certo. Em alguns pontos tá, em outros. E se ele tiver errado, aí que eu amarguro menos, porque daí eu tá falando muito besteira que eu tô nem aí, porque tá falando, né? Só quem tá falando, sabe falar nada, fala essa porcaria aí. Aí menos importância eu tenho que dar, né? Entendi. Tá bom? Então, fala de Tá falar que bom. você não é corajosa. É corajosa, sim. Do seu jeito. Obrigada. Do seu jeito. Talvez seja um jeito diferente, né? Então, mas Tá certo. reconheça, né? Ame a sua criatura. Tem um monte Tá delas. Tem o bom. perfeccionismo, da controladora. Vai conversando, vai dando nome para elas. A controladora é homem ou é mulher. E aí você vai ver que legal que é. Ah, eu Tá vou fazer bom? isso. Vou fazer, porque olha, foi muito bom. É? Então tá bom, Flor. Tomara que tenha Obrigada. ajudado bastante. E experimenta sem para você, não para quem tá em volta. Que vai respingar em quem tá em volta, não tem como. Porque aí você vai estar se amando, se enfrentando e naturalmente vai frequenciar isso em todo mundo que tá ao seu redor. Tá bem. Tá bom? Então é isso, Tá Flor. bom. Beijo. Fica com Deus. Obrigada, viu? Dani. Fica Tchau, com tchau. Deus. Você Obrigada a também. você. Tchau, tchau. Tchau.